Eram quase 10 horas da noite quando os vizinhos começaram a puxar as cadeiras de plástico para o quintal de seu Osvaldo, ali na esquina, cada um levando o seu copo de café, uma cobertinha fina por causa do sereno e o celular já com a lanterna testada, porque ninguém queria perder aquele momento por causa de bateria fraca. Uma senhora trouxe até um banquinho de madeira que era da mãe dela, só para poder ficar mais perto, quase encostada na planta, esperando o que ia acontecer dali a pouco. Porque aquilo não acontecia todo dia, não acontecia toda semana. E em muitos anos, para muita gente, aquilo só acontecia uma vez, uma única vez. E se você piscasse, se você cochilasse um instante, se você achasse que podia deixar para ver depois, você perdia. Simples assim. E o que é curioso é que ninguém ali tinha certeza da hora exata. Sabiam que era de noite, sabiam que era depois que o sol se escondia de vez. Sabiam que geralmente vinha lá pelas 10, 11 horas, mas o resto era espera, era conversa baixinha, era aquele silêncio gostoso de quem está aguardando um milagre pequeno, desses que a natureza faz sem pedir licença e sem avisar hora certa. Eu sou Dona Nadir, e se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te contar exatamente o que é essa flor que só abre à noite. Por que ela escolhe justamente a escuridão para mostrar a sua beleza? Por que tanta gente esqueceu esse costume de ficar acordada esperando ela desabrochar? E o mais importante, eu vou te ensinar, com todo o carinho que aprendi com a minha família, como você pode ter essa planta na sua casa e viver esse milagre com os seus próprios olhos, sem precisar de vizinho nenhum para te contar depois o que você perdeu. Essa história começa muito antes de mim. Começa na infância da minha avó Conceição, lá no interior, numa casa de quintal grande, cheia de planta que ninguém plantou de propósito, que simplesmente foi chegando, de mão em mão, de vizinha em vizinha, como quem passa uma receita de bolo ou um remédio caseiro. Minha avó Conceição contava que a mãe dela já tinha essa planta pendurada num vasinho de lata, daqueles de óleo reaproveitado, enfiado num canto do alpendre, meio esquecida a maior parte do ano, com aquelas folhas compridas e meio estranhas, que pareciam mais um bicho verde do que uma planta de verdade. Ninguém dava muita atenção para ela nos outros 360 e poucos dias do ano. Mas quando chegava a época certa, lá pelo fim do verão, começo do outono, dependendo da região, aquela planta esquecida virava o centro de tudo. As vizinhas se avisavam de casa em casa, gritando pelo quintal: corram que ela vai abrir hoje. E em poucos minutos, a casa da minha avó Conceição enchia de gente, criança, adulto, gente que nem era da família, tudo para ver aquele instante que durava só uma noite. E esse costume não era exclusividade da família da minha avó Conceição, não. Ele se repetia em quintal de norte a sul deste país, com nomes diferentes, com jeitos diferentes de cuidar, mas com o mesmo respeito por aquele momento único. Tem quem chame de Dama da Noite, tem quem chame de Rainha da Noite, tem região que dá até nome de santa para ela, porque o povo sempre gostou de misturar o sagrado com o que vê crescer no quintal. E não é para menos, porque essa planta tem um comportamento que parece mesmo coisa de milagre. Ela guarda toda a energia do ano inteiro, toda a força que tira da terra, do sol, da água que recebe, e concentra tudo isso numa única floração, às vezes uma vez só no ano, às vezes até uma vez só na vida dela, dependendo da espécie e do cuidado que recebe. A flor começa a se abrir devagar, bem devagar no fim da tarde, e vai desabrochando aos poucos, até ficar completamente aberta lá pelas 10, 11 horas da noite, exalando um perfume forte, doce, quase pesado no ar. Um perfume que ela usa para chamar as mariposas que só saem para voar depois que escurece. E antes que o sol volte a nascer, antes mesmo que o galo cante, a flor já murchou, já fechou para sempre, como se nunca tivesse existido. Vocês entendem agora por que era motivo de festa no quintal da minha avó Conceição? Porque aquela flor não dava segunda chance. Não tinha reprise, não tinha replay, não tinha vídeo guardado no celular, porque nem celular existia ainda naquela época. Você via naquela noite ou você não via mais naquele ano. E isso, para mim, sempre foi uma lição e tanto sobre a vida,
porque teve gente que passou o ano inteiro reclamando daquela planta feia, esquisita, ocupando espaço no quintal, e na única noite em que ela mostrava o que valia de verdade, corria para não perder. Quantas coisas na nossa vida são assim, será? Quantas pessoas, quantos momentos, quanta gente que a gente só valoriza quando percebe que pode não ter uma segunda chance. Só que, com o passar dos anos, esse costume foi ficando cada vez mais raro. As famílias foram se espalhando pelas cidades grandes, os quintais foram virando garagem, virando vaga de carro, virando aquele pedacinho de cimento onde não cabe mais planta nenhuma. A luz da rua, a luz de poste forte, a luz de tantas telas acesas a noite inteira, foram deixando as pessoas cada vez mais desacostumadas com a escuridão de verdade, aquela escuridão que a dama da noite precisa para se sentir à vontade para abrir. E teve também um motivo mais simples ainda, que é o cansaço. Hoje em dia é difícil até marcar um jantar de família. Imagine reunir vizinho para esperar uma flor abrir às 10 horas da noite. A vida ficou corrida demais, e esse tipo de espera, esse tipo de contemplação parada, foi ficando para trás, foi virando coisa de gente antiga, coisa que os netos ouvem contar e acham bonitinho, mas nunca chegaram a viver de verdade. E é por isso que eu queria te perguntar uma coisa, do fundo do coração. Você lembra da última vez que você ficou esperando alguma coisa simples assim, sem pressa, só para viver aquele momento, nem que fosse um pôr do sol, nem que fosse uma xícara de café quentinha na varanda? Porque muita gente que me escreve aqui no canal conta que sente uma saudade danada desse tempo mais devagar, desse tempo de sentar no quintal, de conversar com o vizinho, de esperar as coisas acontecerem no tempo delas, sem pressa nenhuma. Se você sentiu isso agora, se bateu essa saudade de um tempo mais manso, eu quero que você escreva aqui embaixo, nos comentários, a frase "eu quero viver mais devagar", do jeitinho que está, com essas palavras mesmo, porque eu vou ler um por um, com toda a atenção, e cada comentário desses me lembra que eu não estou sozinha nessa vontade de resgatar as coisas boas que a gente foi deixando para trás. Agora deixa eu te ensinar, com calma, como você pode ter essa planta especial na sua casa, para você mesma viver esse momento, sem depender de vizinho nenhum para contar depois. A dama da noite gosta de meia sombra. Ela não quer sol forte batendo o dia inteiro. Prefere aquele lugar mais protegido, debaixo de uma árvore, perto de uma parede, num corredor onde bate luz de manhã e depois fica mais fresquinho. Gosta de vaso fundo, porque as raízes dela gostam de espaço, e a terra precisa ser bem drenada, com um pouco de areia misturada, para a água não empoçar, porque ela não perdoa a raiz encharcada. Regue ela quando a terra estiver seca ao toque, sem exagero, porque é melhor deixar faltar um pouquinho de água do que afogar essa planta que já é naturalmente econômica, do jeito que aprendeu lá na sua origem, guardando água nas folhas grossas dela. Uma vez por mês, dá para dar um adubo mais rico em fósforo e potássio, que são os nutrientes que ajudam ela a guardar energia para a floração, bem diferente do nitrogênio que só engorda a folha e não ajuda a florescer. E o segredo mesmo, que a minha avó Conceição sempre repetia, é paciência. Essa planta não tem pressa. Ela pode passar um ano inteiro sem dar sinal nenhum de flor. E de repente, quando você menos espera, ela solta um botão comprido, meio curvado, que vai crescendo dia após dia até anunciar que a noite está chegando. E é aí que mora a parte mais bonita, porque quando você perceber esse botão comprido se formando, você já pode ir se preparando, contando os dias, chamando quem você gosta para ficar junto naquela noite. Alguns dias antes de abrir, o botão fica mais inchado, muda de cor, fica com uma pontinha meio rosada ou amarelada, dependendo da variedade, e é sinal de que está quase na hora. No dia certo, ela costuma começar a se mexer devagar, assim que o sol se põe, e o processo inteiro de abertura pode durar de 1 a 2 horas, até ficar completamente aberta, branca, grande, parecendo quase uma estrela desenhada à mão, brilhando baixinho na escuridão do quintal. É nessa hora que vale a pena chegar bem perto, sentir o perfume, e se você tiver sorte, ver uma mariposa grande, dessas que só saem à noite, vindo direto na direção da flor, atraída por aquele cheiro doce que ela solta só para isso.
Tem uma coisa também que a minha avó Conceição sempre fazia, e que hoje eu recomendo para quem quer ter a sua própria dama da noite em casa sem precisar comprar muda-cara em floricultura nenhuma. Essa planta se multiplica com uma facilidade impressionante a partir de um pedaço de folha, daqueles pedaços grossos e carnudos que ela tem. Basta cortar um pedaço de uns 15, 20 centímetros, deixar descansando num lugar seco e arejado por 2 ou 3 dias, até a ponta do corte cicatrizar e formar uma casquinha, e só depois disso enterrar essa ponta numa terra bem drenada, misturada com um pouco de areia grossa. Não precisa nem regar todo dia nessa fase, porque regar demais nesse começo é o erro mais comum, e é justamente o que mais mata a muda nova. Aos poucos, em poucas semanas, começam a nascer raízes finas, e depois disso a planta cresce devagar, cada mês um pouquinho mais alta, cada mês um pouquinho mais forte, até formar aquela moita de folhas compridas que um dia, quando menos você esperar, vai te presentear com o próprio botão de flor. Foi assim que praticamente toda vizinha da minha avó Conceição ganhou a sua muda, um pedacinho de folha passado de mão em mão, de quintal em quintal, e é assim, com essa simplicidade toda, que esse costume continuou vivo por tantas gerações, sem precisar de nenhuma loja, sem precisar de nenhum catálogo, só a generosidade de quem tinha e queria compartilhar. Vale lembrar também que essa planta não gosta de friagem forte, então, em região onde o inverno castiga, é bom trazer o vaso para perto de casa, num lugar protegido, ou até para dentro de uma varanda fechada, porque geada e vento gelado demais podem queimar as pontas das folhas e atrasar, às vezes até impedir, a floração daquele ano. Outra coisa que a minha avó Conceição sempre dizia é para não ficar mexendo demais no vaso, não ficar trocando de lugar toda hora, porque essa planta gosta de estabilidade, gosta de ficar no mesmo canto, se acostumando com aquela luz, com aquele vento, com aquela rotina, e só assim ela sente segurança para guardar energia suficiente para florescer. Cochonilha e pulgão, de vez em quando, aparecem nas folhas mais tenras, principalmente se a planta estiver muito abafada, sem circulação de ar, e nesses casos, um pano úmido passado com cuidado ou uma água com um pouquinho de sabão de coco bem diluído já resolve, sem precisar de veneno nenhum, do jeito que se resolvia lá no tempo da minha avó Conceição, sem essas químicas todas que hoje em dia se usa até demais. Fora essa beleza toda, essa planta carrega também um monte de crença popular que foi passando de geração em geração. Tem gente que planta ela perto da porta de casa, achando que traz proteção, porque ela só mostra a força dela quando está escuro. E isso simboliza para muita gente a ideia de que mesmo nos momentos mais difíceis, mais escuros da vida, é possível florescer com toda a força. Outros dizem que quem vê a flor abrir de pertinho, sozinho ou acompanhado de quem ama, ganha um pedido de coração, desde que não conte para ninguém o que pediu. Tem também quem conte a quantidade de flores que abriram naquela noite para tirar um palpite de sorte para o ano que vem. Quanto mais flor abrindo junta, mais fartura estaria por vir na casa. Eu não vou te dizer se é verdade ou não, porque isso não cabe a mim julgar, mas eu acho bonito como as pessoas sempre buscaram um sentido mais profundo nas coisas simples da natureza, um jeito de conversar com o mistério usando aquilo que está ali no quintal, ao alcance da mão. Em algumas regiões, essa planta também ganhou o apelido de flor da sorte, flor do silêncio, flor que ninguém vê nascer, porque de dia ela é só mais uma folha comprida, meio esquisita, sem graça nenhuma, e ninguém desconfia da beleza que ela guarda escondida, esperando a hora certa. Tem casa de benzedeira antiga que guardava um vasinho dessa planta bem perto da imagem de santo, quase como se fosse uma oferenda viva, porque acreditavam que aquela flor que só se entrega no escuro, sem pedir aplauso, sem precisar de plateia, representava a fé verdadeira, aquela que não precisa de holofote para existir. E não é só no Brasil que essa planta ganhou esse tipo de significado. Em várias culturas ao redor do mundo, flores que abrem só à noite sempre foram ligadas a mistérios femininos, à intuição, a tudo aquilo que não se explica só com lógica, mas que a gente sente no corpo, no coração, naquele arrepio de quando alguma coisa bonita e rara
acontece bem na nossa frente. Outra crença bem bonita, que corria de boca em boca, era a de que, se duas pessoas assistissem juntas à abertura da flor, de mãos dadas, sem falar nada, aquilo selava uma amizade ou um amor para durar muitos anos, quase como uma promessa silenciosa que a natureza testemunhava. Não sei te dizer se funciona, mas eu sei que muita gente da geração da minha avó Conceição contava caso de casamento antigo que começou justamente numa noite dessas, esperando a flor abrir no quintal do vizinho. E talvez esteja aí a lição mais bonita que essa planta pode te ensinar, essa ideia de que nem tudo que é bonito precisa aparecer o tempo inteiro, que existe um tempo certo para cada coisa mostrar o seu valor, e que forçar essa hora, querer que ela floresça mais cedo ou querer guardar a flor aberta por mais tempo, nunca funciona. Ela tem o tempo dela, e esse tempo precisa ser respeitado. E tem ainda uma outra curiosidade que sempre me encanta contar, que é sobre a quantidade de água que essa planta consegue guardar dentro das próprias folhas. Numa época de seca forte, quando outras plantas do quintal já estavam murchando, minha avó Conceição sempre dizia que a dama da noite era a última a reclamar, porque ela vivia economizando, guardando um pouquinho de cada rega para os dias mais difíceis. E olha que lição bonita isso carrega também, essa ideia de que dá para viver com fartura mesmo guardando o essencial, sem desperdício, sem exagero, só aquilo que realmente se precisa para florescer no seu tempo certo. Talvez seja por isso que essa planta resista tão bem em vaso pequeno, em varanda de apartamento, em quintal de cidade grande, porque ela não exige luxo nenhum, só exige respeito pelo seu jeito próprio de viver. Hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta pressa para tudo, a gente esquece que existem coisas na vida que só acontecem no seu próprio ritmo, que não adianta apressar, que não adianta ficar checando toda hora, porque quando chega a hora certa, ela chega, sem pedir licença e sem avisar com antecedência. O conhecimento popular que a minha avó Conceição me ensinou e que muitas famílias foram deixando de lado com o corre-corre do dia a dia, sempre teve esse respeito enorme pelo tempo da natureza. Diferente da pressa do mundo moderno, que quer solução instantânea para tudo, o quintal ensina que tem coisa que precisa de silêncio, de espera, de atenção verdadeira. E é justamente por isso que eu acredito tanto em resgatar esses saberes, porque eles carregam uma sabedoria que nenhuma tecnologia consegue substituir. E se esse vídeo te fez lembrar de alguma noite especial, de algum quintal de infância, de alguma avó, alguma vizinha, alguma história parecida com essa que eu contei aqui, eu quero muito que você deixe o seu like, porque isso me ajuda demais a levar essas histórias para mais gente que também sente falta desse tempo mais simples. Se inscreve aqui no canal Vida Entre Plantas, ativa o sininho de notificação, porque toda semana eu trago uma planta diferente, um costume diferente, uma sabedoria diferente que a nossa gente guardou com tanto carinho ao longo dos anos. Eu sou Dona Nadir, e esse quintal aqui está sempre de porta aberta para você. Até a próxima história, com muito carinho.